Olá, eu sou o Luiz Alberto, professor de filosofia. Esse é o terceiro vídeo dessa série de drops de filosofia para quem está aí nas vésperas do vestibular da Federal aqui do Paraná. Então, provavelmente o terceiro tema de filosofia que deve cair, ou o terceiro autor que deve ser cobrado no vestibular, será René Descartes, filósofo francês considerado o pai da filosofia moderna. E o que torna ele tão importante, né? Porque ele é considerado o primeiro pensador de fato moderno. Entre outras coisas, uma das grandes preocupações de Descartes era com relação ao método científico. Então ele viveu naquele período que a gente costuma chamar de revolução científica, onde muitas descobertas, muitas inovações do ponto de vista da ciência vinham acontecendo, e a preocupação dele era criar um método que ajudasse a guiar a ciência por um caminho, digamos assim, confiável. Uma das regras mais importantes desse método, a primeira delas, é a regra da dúvida, que ela diz para você nunca aceitar uma informação como verdadeira se nela houver a menor possibilidade de dúvida. Dito de outra forma, é a ideia de você duvidar de tudo até que você tenha certeza de que aquela informação, de fato, ela é confiável. Aqui cabe um parênteses, porque muita gente confunde essa regra com uma espécie de ceticismo. E o Descartes não é um filósofo cético. Ele não está duvidando pelo motivo de acreditar que não existe, de fato, uma verdade. Pelo contrário, ele duvida até encontrar a verdade. Então imagine que a dúvida é uma espécie de obstáculo. Quando você encontrar informações que não consigam vencer esse obstáculo, quer dizer que elas não são confiáveis. Agora, se você encontrar uma informação que seja confiável o bastante para derrubar a dúvida, ali você teria uma verdade. E a grande sacada do Descartes foi ter aplicado esse método nele mesmo. Então ele fez um experimento mental onde ele aplicava a regra da dúvida na própria consciência e tentava perceber se havia alguma informação que esteja na nossa consciência que sobrevivesse a essa dúvida. Alguma coisa que não tivesse como duvidar, não tivesse como questionar. Então ele começa a perceber que, por exemplo, todas as coisas que você aprendeu ao longo da sua vida, os livros que você leu, coisas que você ouviu de outras pessoas, será que todas elas seriam totalmente confiáveis? Facilmente você consegue perceber que não, né? Talvez eu tenha lido uma informação errada, talvez uma coisa que uma pessoa me falou fosse errado. Então, simplesmente aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, eu levaria muito tempo para saber o que de fato ali é verdadeiro e o que não é. Porém, eu posso pensar o seguinte: tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, eu aprendi de qual forma? A explicação é, tudo que entrou na minha mente, tudo que entrou na minha consciência, passou antes pelos sentidos. Então eu vi informações, ouvi informações, toquei em coisas. Através das sensações, informações do mundo externo, elas chegam dentro da minha mente. E aí, esses sentidos são confiáveis? Descartes rapidamente vai mostrar que não. Uma vez ou outra você já teve alguma ilusão de ótica, uma vez ou outra você escutou alguém falando uma coisa, achou que era uma palavra, foi perceber a outra, uma vez ou outra você já se enganou com algum cheiro, você achou que era cheiro, por exemplo, de uma comida, descobriu que era outra. Então é muito fácil a gente se enganar com relação aos sentidos. E daí vem aquele momento onde muita gente, né, fica extremamente curioso com relação ao texto do Descartes, porque ele diz que a sensação de realidade, a sensação de que eu estou aqui nesse momento, ela parece ser uma verdade absoluta, né? Não há dúvida sobre isso. Porém, essa mesma sensação a gente tem ela também quando estamos, por exemplo, num sonho. Então muitas vezes quando você está sonhando, parece que aquilo está acontecendo de verdade. E daí vem a grande pergunta: o que me prova que isso não é um sonho? Enfim, são vários argumentos que ele vai utilizando, várias sessões ali no texto, né, as chamadas meditações metafísicas, onde ele vai colocando, ele resolve uma questão, coloca outra, resolve outra, coloca outra, mas a principal delas aqui é entender a primeira verdade que Descartes chega, né? Quando ele para para pensar que de tudo que você pode duvidar, toda vez que você está duvidando, significa que você está pensando. Portanto, se eu penso, eu existo. O famoso cogito ergo sum. Então essa verdade, ela é uma verdade que consegue destruir aquela dúvida inicial, né? Eu não tenho como duvidar de que eu existo. Toda vez que eu tento duvidar de mim mesmo, eu acabo entrando numa contradição, porque eu sou alguma coisa. Então, se eu estou pensando, se eu estou duvidando, eu sou alguma coisa. Ao longo desse texto também, Descartes vai chegar em outras conclusões bem interessantes. Por exemplo, ele vai tentar demonstrar que algumas ideias, elas nascem com o indivíduo. É a tese das ideias inatas. Então isso é importante lembrar também. Descartes acreditava que ideias como, por exemplo, infinito, Deus e perfeição
São coisas que a gente não consegue aprender simplesmente olhando para a natureza, percebendo elas de alguma forma, por exemplo, pela audição ou pela visão. Ele acredita que essas ideias elas já estariam em nós de forma embrionária, digamos assim. São ideias que nascem com o indivíduo. E qual o motivo disso? Porque talvez um ser que fosse infinito e que fosse perfeito, portanto Deus, teria colocado essas ideias dentro de nós. Então, ao longo das meditações, o Descartes vai provar não apenas a existência de si mesmo como uma verdade absoluta, vai tentar provar que Deus existe e vai tentar provar que algumas ideias seriam, digamos, ideias que nascem com o indivíduo por conta do próprio Deus que teria colocado elas em nós. Então se deve lembrar que Descartes é considerado um dos maiores expoentes do racionalismo moderno. Então, apesar de ele lidar com esses temas, com esses temas metafísicos como Deus, alma, etc., do ponto de vista científico ele vai defender a utilização do método para organizar a ciência, e do ponto de vista da teoria do conhecimento, ele vai ser esse pensador que vai defender que a própria razão ela traz dentro dela algumas ideias, como eu disse, ideias inatas, ideias que nascem com o próprio indivíduo, ok? Então, para o próximo vídeo falaremos sobre Thomas Hobbes. Espero que vocês tenham acompanhado a série toda. Até a próxima.